Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente. Francamente com K, que é mais fácil de achar. Se você não me conhece, meu nome é Frank Bacurau, sou formado em Educação Física, sou mestre e doutor, sou nutricionista e professor da Universidade de São Paulo. Nesse vídeo eu quero falar sobre esse trabalho aqui que saiu na revista Nature Metabolism, né? Anos de exercício de treinamento de endurance remodela o tecido adiposo subcutâneo abdominal em adultos com sobrepesos e com ou obesidade, né? Com sobrepeso ou obesidade. Olha que interessante. Bem, aí vou fazer um resumo rápido do trabalho, né? Mas ele diz o seguinte, que anormalidades, né, alterações, sejam elas na estrutura ou no funcionamento do tecido adiposo subcutâneo, ou seja, esse tecido adiposo abdominal subcutâneo, tá? Esse tecido adiposo que a gente tem aí embaixo da barriga aí, né, embaixo da pele da barriga, então subcutâneo da barriga, essas alterações funcionais e estruturais estão ligadas à resistência à insulina, a complicações metabólicas que acabam prejudicando a saúde. Né? E ele fala de algumas dessas anormalidades, por exemplo, fibrose na matriz extracelular desse tecido adiposo, inflamação com macrófagos pré-inflamatórios, ou seja, os macrófagos invadem esse tecido, causando inflamação, rarefação de capilar, que aí vai levar a necrose, um monte de coisas, né? E alterações nas funções, como por exemplo, desregulação do metabolismo lipídico nesse tecido adiposo, desregulação da produção de quimiocinas, né? Ou adipocinas, né? São substâncias ali que o tecido adiposo produz. Ou seja, ele está dizendo que quando o tecido adiposo em indivíduos com sobrepeso e obeso, ele sofre essas alterações, tanto no funcionamento como nas alterações, isso gera problemas de saúde. Tá? E aí, o que vai acontecer essas alterações do tecido adiposo? Elas vão contribuir para a menor capacidade de armazenamento, aumento de triglicéridos circulantes. Olha que interessante aqui. Então ele diz o seguinte, que essa maior capacidade de armazenamento não quer dizer que você vai engordar mais, mas uma maior capacidade de armazenamento permite que aquele ácido graxo que você tem fique guardado lá. Você só vai engordar se for ácido graxo demais em função, ou qualquer coisa em função de superávit calórico, entendeu? Mas que o tecido adiposo subcutâneo abdominal ele tem que ter uma certa capacidade de guardar adipócitos, porque se ele não tiver, as adipócitos ficam circulando. Se eles ficam circulando, eles podem causar, por exemplo, deposição de gordura em tecidos, como o músculo, o fígado, aqueles depósitos ectópicos, que aí estão ligados à inflamação do corpo inteiro, resistência insulina do corpo inteiro, inflamação local do sistema, que nem eu falei, né? Desordens, e todas as desordens relacionadas à obesidade. Então ele faz essa caracterização, os autores aí fazem a caracterização, né? E aí diz assim que geralmente não se sabe o que acontece no tecido adiposo em termos de metabolismo, né? Do indivíduo que treina, indivíduo com sobrepeso e obesidade, porque normalmente junto com esse treino tem o emagrecimento. Então o emagrecimento aí ele faz isso. Então olha o que eles fizeram, bem interessante. Basicamente eles executaram lá, tem aqui né, 183 indivíduos, desses 153, 52 atingiam um certo critério, e aí finalmente eles separaram 56 desses 52, eles pegaram 16 obesos ou com sobrepeso sedentário e outros 16 com obesidade e sobrepeso que treinavam. Então repara aí, ó, dois grupos, todos os dois com obesidade e sobrepeso, porém um treinava. E o interessante é que esse treinamento teve que ter pelo menos mais de 2 anos. Tá? Então, ele fala que uma outra limitação, o que ele falou, vamos mais relembrar aqui, que quando você trabalhar, a ideia é você querer saber o que é o exercício, né? Porque ele fala que existem evidências que o exercício de endurance faz bem para o tecido adiposo abdominal subcutâneo. Ele comenta isso. Ele fala, mas por que é difícil entender como essas modificações positivas no tecido adiposo abdominal subcutâneo acontecem com exercício? Por que é difícil saber isso? Bem, primeiro porque tem emagrecimento, então você não sabe se o efeito ali foi pela perda de peso ou pelo exercício propriamente dito. E segundo, que a maioria dos trabalhos tem entre 3 e 6 meses. Por isso, então, que ele escolheu trabalhar com indivíduos aí com mais de 2 anos de treinamento. Então, o interessante do trabalho é que ele pegou indivíduos, esses 16 de cada grupo, tinha uma quantidade de tecido adiposo muito parecida, características muito parecidas, porém, um grupo treinava, outro grupo não. E aí, o que ele percebe, né? Basicamente, ele fala aqui na conclusão, depois eu mostro essa tabelinha, mas basicamente o que eles encontram aqui, e fala no resumo, que as pessoas, mesmo sendo obesas e mesmo tendo sobrepeso, um dos dois, se elas fazem exercício pelo menos mais de 2 anos, aí, né, daí para mais, o tecido adiposo delas sofre adaptações positivas. Que tipo de adaptação? Maior quantidade de capilares, eles avaliaram vários tipos de proteína relacionadas à angiogênese, então tem mais densidade capilar, mais mitocôndrias relacionadas
mais genes ligados ao metabolismo oxidativo, portanto, mitocondrial, menos fibrose, então melhorias na matriz extracelular. Tá? Então ele mostra, ali no trabalho, eles mostram que fazer exercício regularmente tem efeito no remodelamento, um remodelamento positivo, ou seja, evitando aquelas alterações estruturais e funcionais que estão ligadas a problemas. Então tem um remodelamento positivo, mesmo que o indivíduo perca peso. Tá? Então ele vai fazendo várias coisas aí, né? Trabalho, olha lá que eu falei, ó. Eles selecionam 183, exclui alguns, aí dos 52, ó, ele vai parando até que chega no 16 de cada. Ó. 16, né? 16 aqui, no final chega a 16, né? Ele fala mais aqui, ó. Então você vê que em termos de composição corporal não muda muito, em termos de gordura corporal não muda, ou seja, o que muda é o fato de um grupo fazer exercício e outro grupo não fazer exercício. Tá ok? E aí eles mostram aqui, ó, tudo deles é diferente. É claro que algumas coisas são diferentes. Olha aqui, o indivíduo que é treinado tem um VO2 maior, tem um VO2 de pico maior, a impressão deu diferença. O que deu diferença aqui no caso foi VO2, VO2 de pico, né, por ml por quilo total, insulina de repouso, a resistência, né, a quantidade de insulina, na verdade, a resistência total, a resistência de repouso e o HDL colesterol e a adiponectina. Então você vê que, na verdade, olha que interessante, mesmo os indivíduos tendo uma adiposidade bem similar tanto a porcentagem de gordura corporal como a quantidade de gordura, né? Então, a porcentagem de gordura e a quantidade total em quilos de gordura, bem similar nos dois grupos, sendo o único fator o exercício, você vê que, mesmo tendo a mesma quantidade de gordura, ó, o VO2 é diferente, o gasto, ele fala que o gasto semanal desses daqui, que o indivíduo que treina era quase 10 vezes maior, ó, a insulina de repouso era menor do que treina, a resistência à insulina, força no tecido adiposo total, como eu acabei de falar, é menor, o HDL colesterol é maior, a adiponectina que está ligada à sensibilidade à insulina é maior naquele indivíduo que treina, tá? A leptina não deu diferença, então eles vão falando aqui, mas é que eles fazem muitas análises, né? Então ali, genes de adipogênese mostrando que o tecido adiposo de quem treina, que fez exercício, está mais adaptado a fazer mais, guardar mais lipídios, não, portanto evitando que aqueles lipídios vá para a circulação, tá? A angiogênese, que a gente comentou aqui, ó, mostrando proteína de colágeno, mostrando que tem menos colágeno negativo. Então é um trabalho muito interessante, inclusive eles fazem, então eles vão fazendo várias proteínas aqui, ó, proteína total, ó, menos infiltração de macrófago, ó, que é menos macrófago, tá? E é muito interessante que ele faz um trabalho ex vivo, faz uma parte toda proteômica de vários tipos de proteína, de genes, e eles fazem uma parte aqui ex vivo. O que é isso, né? Eles pegam lá e tem a amostra de tecido adiposo. E aí vê, como eu te falei, né? Aquela coisa, como é que eles viram esses genes que o tecido adiposo tinha mais. Eles separaram aqui do tecido adiposo subcutâneo e fizeram análise, ó, eles vivem, fazendo na placa. Então é um trabalho muito interessante, mas que basicamente ele mostra isso, né? Que as pessoas que têm sobrepeso e obesidade, mais treinam, têm tecido adiposo com efeitos positivos do exercício. E isso aí provavelmente está protegendo essas pessoas de efeitos mais negativos, né? Então, mesmo ainda o indivíduo tendo sobrepeso e obesidade, o tecido adiposo dele já tem características que provavelmente estão evitando, como a gente falou, inflamação sistêmica, alterações negativas e tudo mais que vão ter problemas de saúde. Então, é óbvio que é interessante que esse indivíduo emagreça, ok? Mas mostrando o poder do exercício que sim, tem efeitos mesmo em quem não emagreceu. E que esses efeitos estão ligados, aí no caso, há anos, né? Ele não fala quanto mais anos, né? Mas ele está dizendo, ó, anos de treinamento de endurance remodela o tecido adiposo nesses indivíduos, que é um achado muito bacana, mostrando que mesmo o tecido adiposo estando excessivo, mas se a pessoa treina, ele tem adaptações positivas. Tá ok? Deixe seu like, se inscreva no canal aí, dá uma força pra gente, porque é sempre trabalhoso fazer esses vídeos, trazer essas informações para vocês, tá? Então dá uma força aí, deixe seu like, recomende o canal, até um próximo vídeo. Tchau, tchau!